tudo bom. No nome de Jesus Cristo, Deus te amado, Senhor. Agradecidos estamos por estar em tua presença, para te adorar e aprender de ti, que és mãos humildes de Abençoa teu filho, Jesus. onde tu operar em nossos filhos, nossos corações, Graça, quebrantando, ensinando-nos a tua bendita e santa palavra, Jesus do céu, que vai no conteúdo da tua palavra, Pai Santo e Justo, te pedimos. Ajuda ele, meu Deus, dê graça, sabedoria, em nome de Pai. Jesus. Amém. Prepara nossos corações para receber a tua palavra. Agora, os companheiros que estiverem aqui no púlpito, que quiserem descer, porque ele vai usar aqui o Flávio, ok? Vamos à vontade. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Podeis assentar. É um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Agradeço ao pastor Samuel pelo convite. Ele foi o primeiro que nos convidou, de todos os setores, e nós percebemos o quanto ele ama a obra do Senhor e o quanto ele está preocupado com o crescimento da igreja. E outros pastores nos fizeram convites, nós temos aí algumas agendas, mas é um prazer enorme estar aqui e compartilhar desse trabalho que o Senhor colocou em nossos corações. Meus queridos, vou fazer uma pequena introdução antes de nós entrarmos. Eu coloquei aqui a propósito: Jesus é o Senhor. Porque se Ele é o Senhor, nós todos somos os seus? Somos os seus? Servos. Quando nós reconhecemos isso, o Senhor trabalha em nossa vida. A primeira coisa que nós devemos reconhecer é quem nós somos. Porque quando isso acontece, o Senhor realmente derrama do teu espírito pela misericórdia. Em toda a Bíblia nós somos obreiros, conhecedores da palavra. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor sempre nos deu esse recado. Ele abate os exaltados, Olha aí. e exalta os. E de fato é essa a nossa posição. E nós começamos hoje dizendo que este desejo, este plano, nasceu em meu coração há mais ou menos 35 anos atrás. Eu já pratiquei ele em alguns lugares com grandes resultados. E eu estava ali no Belém, estou ali no Belém por 30 anos. E eu nunca falei para o pastor desse trabalho. Porque eu acredito que quando é a hora, o Senhor nos chama. Nós não precisamos furar a fila. Porque a igreja é um organismo vivo, do qual o Espírito Santo faz toda a administração. Glória a Deus. E é Ele quem toca no nosso pastor, é Ele quem toca na nossa liderança para que as coisas aconteçam. E eu fui convidado pelo pastor Sena, e ele até me colocou como coordenador nacional do Ganhando Mais Um, de discipulado. E eu falei com o pastor José Wellington, ele disse: espera um pouco. E eu, passados-se 2 anos, um dia, um domingo, ele falou: preciso falar com você. Então, eu me dirigi ao gabinete dele numa quinta-feira, e eu disse assim comigo, em oração na minha casa. Eu senti no meu coração que era algo relacionado ao discipulado. Então eu preparei, esse aqui foi exatamente o que eu apresentei para o pastor José Wellington. E eu disse para o meu Deus: Senhor, se é agora a sua vontade, eu vou preparar esse trabalho, e o pastor vai me dar uma oportunidade lá no gabinete dele e eu vou apresentar. E quando chegou lá, ele falou: estou preocupado com os resultados que nós temos. Esse ano de 2019, eu pedi perdão a Jesus, porque nós batizamos um pouco mais de 7.000 pessoas, quando a média era 10.000, a média. E o grande problema é que o resultado dessas almas
a continuidade, os resultados não são muito bons. Quando se vai numa escola dominical de novos convertidos, tem uma pessoa, tem duas pessoas, às vezes ninguém, em muitas igrejas. Isso significa que muitos estão nascendo, estão ficando raquíticos ou morrendo, não desenvolvendo, e na verdade nós temos aí um monte de pessoas raquíticas não desenvolvidas porque nasceram no Evangelho, mas não deram continuidade, e nós não nos responsabilizamos por isso, e eles estão aí, que será a igreja do amanhã. Imagine que resultado catastrófico nós teremos se nós não consertarmos essa situação. Deus tenha misericórdia, Pai. Então, eu me dirigi para o gabinete do pastor, e ele, juntamente, eu fiquei surpreso, o pastor Geraldo, que muitos irmãos aqui conhecem, estava lá presente, e ele disse: eu quero que vocês dois cuidem do discipulado. Primeiro eu quero consertar a minha casa, e depois nós vamos expandir para fora. Eu falei: amém, pastor. Todos começaram a falar, e o pastor falou do desejo do coração dele, e eu, por último, já quase encerrando a reunião, falei: pastor, o Senhor colocou no meu coração e está aqui nesse flip chart. Eu posso apresentar para o Senhor? Ele falou: pois não, meu filho, pode apresentar. Quando eu terminei de expressar, ele falou: é exatamente isso que está no meu coração. Glória a Deus. Olha a É confirmação. exatamente isso que eu quero que vocês façam. Não mude nada, eu quero exatamente o que está aí. Vou convocar uma reunião com todos os pastores setoriais, você vai apresentar isso e Deus vai abençoar, e nós vamos implementar isso em todos os setores. Glória a Deus. E no dia em que foi apresentado, o pastor Samuel de imediato já marcou aqui para nós estarmos, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, todo o nosso trabalho, ele começa com alguns reconhecimentos que nós deixamos de lado. E vamos começar por um versículo muito conhecido. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui que conhecem de cor esse versículo. É verdade, não é? Amém? Mas eu quero que os irmãos leiam para nós fazermos um entendimento um pouco mais analítico deste versículo. Mateus, no capítulo 28, eu gostaria, eu já tenho ele aqui escrito no meu esboço, mas eu vou ler aqui com os irmãos, porque faz-se necessário. Pessoas, Jesus, dá Então graça. está escrito assim, 19, melhor, 18. Chegando-se Jesus, todos acharam, amém? Amém. A minha Bíblia tem uma tradução um pouco diferente, mas é a mesma coisa, viu, irmãos? Não muda nada, apenas algumas palavras, o sentido é o mesmo. Ele diz: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo. Eu queria que todos os irmãos repetissem o que Jesus disse. Ele disse assim, quando eu terminar dizendo, eu quero que os irmãos, todos vocês, completem o versículo, por gentileza. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Todo o poder nos céus e na terra. oh, Glória a Deus, aleluia. Jesus é o Senhor. É isso que ele está dizendo. Eu sou o Senhor, porque todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Agora prepare aí, coisa que talvez alguns não pensaram. E Jesus aqui está dizendo: portanto, ide. Se nós estamos em Jesus e Jesus está em nós, então ele flexibiliza esse poder para que nos acompanhe. Glória a Deus. Então o poder que ele tem aqui na terra, ele outorgou para aqueles que vão lhe seguir. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então nós temos o poder. É por isso que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela tem o poder. E Jesus disse: e eu estarei convosco todos os dias. É desse Jesus jeito. está aqui. Glória a Deus. Eu, quando apresentei essa matéria, esse plano, o Senhor me deu uma visão assim que eu terminei.
E eu entendi. Eu vi a visão do príncipe Charles. Todos conhecem o príncipe Charles da Inglaterra? Eu tive a visão dele, ele olhava para mim e dava um grande sorriso. E eu perguntei: Senhor, mas o que significa isso? O Espírito Santo me falou: Jesus está feliz com este plano. Então, nós vamos entender por que Jesus está feliz com esse plano. Porque poderia ser eu, poderia ser qualquer um. Poderia ser qualquer um. Porque o Senhor toca no nosso coração. E com certeza, após essa explanação, todos vocês, todos nós, seremos um só fazendo a mesma coisa. E vocês vão ver Jesus trabalhando em cada um. Aleluia, Jesus. Agora, preste mais atenção. Ele disse: portanto, ide e fazei discípulos. Na sua Bíblia está escrito assim? Ide e fazei discípulos. Ensinar. O que quer dizer ensinar? Fazer discípulo. Quando você ensina teu filho, você ensina seu filho a ser igual a você. Você não ensina ele a ser igual ao vizinho, e nem ele ser igual ao Silvio Santos, nem ao Bolsonaro. Você ensina ele a ser igual a você. Aliás, você quer até que ele siga a tua profissão. É verdade ou não é? Eu queria que meu filho fosse contador, porque eu sou contador, mas aí a minha esposa falou: de jeito nenhum, sofrimento não. Amém. Então, quando Jesus está dizendo aqui: ide e fazei discípulo de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o quê? Ensinar o quê? Eu queria um coro só. Ensinar o quê? Todas as coisas. Os irmãos estão entendendo o que Jesus quer? Não se faz discípulo sem ensinar todas as coisas. Portanto, a ordem direta, ele disse: todo o poder foi me dado. Portanto, agora eu tenho autoridade para dizer e assumir toda a responsabilidade do que eu estou dizendo, Jesus disse. Ide e fazei discípulo como? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Portanto, fazer discípulos não é só pregar, batizar e largar. Não. Fazer discípulo é evangelizar, batizar e ensinar todas as coisas que Jesus tem nos ensinado. Essa é a fórmula que dá certo. É por isso que muitas pessoas, muitas igrejas não crescem, porque faz apenas uma parte, não faz a parte mais interessante. Está aqui, mas nós vamos abrir um pouco mais isso no decorrer da explanação, e os irmãos vão ficar convencidos de que é isso mesmo que Jesus quer. Glória a Deus, abençoe Jesus. Bom, após nós lermos este versículo, eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias em 3 João, no versículo 3, e nós vamos ver um exemplo de que João foi uma das pessoas que cumpriu o que Jesus havia lhe pedido. Ele disse, Terceiro João, versículo 3 e 4, ele está dizendo assim, posso ler? Amém? Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele expressa, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amém. O apóstolo João, ele tinha diversas alegrias, mas nenhuma superava a alegria dele ver o filho na fé
possivelmente Gaio foi ganho pelo trabalho de João e foi discipulado por João. Então ele disse: eu não tenho maior alegria de ver os meus filhos na fé, ou seja, os meus discípulos andando na verdade. Então ele tinha preocupação. Aqui João com Gaio. Agora vamos ver um outro personagem, o apóstolo Paulo com o seu discípulo. E esse ele vai rasgar para nós, ele vai abrir a jaca e nós vamos entender de fato o que é fazer discípulo. Glória a Deus. Então, abram suas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3. E no versículo, a partir do versículo 10. A partir do versículo 10. Todos já acharam, amém? Amém. Glória a Deus. Posso ler então? Está escrito assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu. Eu queria que os irmãos completassem comigo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu. Tens seguido de perto o meu. E depois. Eu não entendi. Eu acho que tem algumas traduções diferentes. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou ler sozinho. Então vamos lá. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, as minhas aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Amém. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Como é possível alguém acompanhar tudo isso se não estiver perto? Se não estiver do lado? A pessoa que mais nos conhece, os que são casados, são as esposas. Amém? Amém? Porque ela convive conosco. Então não adianta subir no púlpito e falar que é bonzinho, né? E olha para ela, você já vai ver. Se ela entortar o nariz, é porque é mentira. Olha aí, Jesus. É desse jeito. Não adianta subir no púlpito e pregar sobre o amor, e olha para ela, ela está de cara para baixo, pode ter certeza que ele não ama. Porque lamentável. Se tem uma pessoa que conhece o marido, é a esposa. E quem conhece o filho, não mais do que a mãe. A mãe conhece o filho. Não adianta o filho tentar esconder nada, porque ela percebe, porque ela está do lado do filho. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo, ele está dizendo para nós o seguinte: Timóteo, eu escolhi para ser meu discípulo, discípulo de Cristo, e por isso eu passei para ele todas essas lições. Você tem seguido de perto, Timóteo, e olha só que interessante que ele fala: você conhece de perto o meu ensino. Então, tem gente que acha que discipular é só ensinar. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui: além do ensino, você acompanhou de perto o meu procedimento. Olha aí. Não se faz discípulo se ele não está do seu lado acompanhando o seu procedimento. Desse jeito, mano. Portanto, se o seu procedimento não é bom, o discípulo também não será bom. Porque ele vai ser gerado a partir da sua imagem, a partir do que você fala. Então, se um crente, ele é um crente liberal, e como diz o nosso pastor, que ele disse ontem na pregação, e toma uns goró, oh, Jesus. Esse discípulo, irmão, o senhor não sabe de nada. Tem gente por aí que é perigoso. Mas vamos lá. Se ele toma uns gorozinhos, o que vai acontecer com esse discípulo? Ele vai tomar também. Se o crente toma um vinhozinho gelado no final do ano, um copão, tipo a antiga Penha-Lapa, sabe? Copão. O
o discípulo vai tomar também, porque ele não vai ver erro. Se você der uma oferta de 100 reais toda vez que seu discípulo estiver perto de você, ele vai aprender que ele não pode dar uma oferta menor do que 100 reais. Mas se você der 20 centavos, 2 reais, toda vez que ele dá 2 reais, desculpa, ele vai morrer dando 2 reais. Porque ele está vendo o seu procedimento. E é isso que a palavra de Deus vem falar para nós. Glória a Deus, ajuda, Pai. Jesus, esse é o método de Jesus. Jesus escolheu 12 apóstolos e primeiro ele trabalhou, que é a primeira parte que eu vou mostrar para os irmãos. Ele escolheu 3 discípulos primeiro. Inclusive, em algumas orações, somente esses 3 discípulos iam. Inclusive, quando ele se transfigurou, apenas esses discípulos viram, os outros não viram. E quando ele estava nas vésperas de morrer, apenas esses discípulos o acompanharam. Aleluia. Porque tinha um envolvimento especial. Jesus escolheu 3, e dos 3 ele foi para os demais, mas tinha esses 3 íntimos. Vamos conhecê-lo. Coisa linda, Jesus. Olha um exemplo aí. Ajuda aí, Jesus. Pedro, João e Tiago. Então Jesus primeiro começou com esses 3: Pedro, Tiago e João. E depois ele foi para os 12. E durante 3 anos ele treinou esses 12, depois para os 70 e depois para o povo. E ele fez tudo isso em 3 anos. E quando Paulo e Barnabé em Antioquia foram chamados de cristãos, por que eles foram chamados de cristãos? Por quê? Porque a palavra cristão significa parecido com Cristo, seguidor de Cristo. Então eles são cristãos. Quando eles viam os apóstolos, eles viam uma reprodução do próprio Jesus Cristo. Portanto, fazer discípulo significa fazer uma pessoa igual a mim, Glória igual a Deus. a você, Aleluia, igual a cada um de nós. Glória a Deus. E é nesse plano, e é aí onde está o nosso problema. Porque nós não aprendemos a pensar assim. Nós não aprendemos a agir assim. Não sei porquê, e também não me importa. Porque o Espírito Santo, ele sabe a hora de começar cada coisa. Se isso não veio antes, é porque ele não achou necessário antes. E veio agora porque a partir de agora é necessário. Estamos nas horas finais, temos que recolher Glória a o maior Deus. número Ajuda, de Pai. almas possível. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Aleluia. Ajuda, Senhor. Tem um hino, o 16, se não me falha a memória, se eu não estiver enganado, que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. quantas almas Poderia ao Senhor apresentar. É uma pergunta que esse homem de Deus foi revelado pelo Espírito Santo para que colocar no nosso coração que precisamos apresentar a Deus as nossas almas. Então, eu poderia até fazer uma pergunta, mas eu vou fazer, mas vocês não respondam. Respondam para você mesmo, porque aqui o objetivo é ensinar. Então, quantas almas hoje você pode apresentar diante de Jesus, falar: Jesus, estas almas dependeram de mim, assim como Paulo disse: Timóteo, meu filho na fé. Glória a Deus. É desse jeito. Aliás, quando Paulo vai morrer, ele faz uma carta de despedida de Timóteo, faz uma série de indicações e diz: Timóteo, só me resta agora a coroa da justiça, mas eu guardei a fé, Timóteo. Olha, eu vou ser decapitado em Roma, mas você é meu discípulo, e se possível, faça a mesma coisa. Os irmãos entenderam aí a mensagem? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, continuando aqui. Então, Jesus, ele então diz aos seus discípulos para que eles ensinem, para que eles multipliquem através dos métodos de Jesus. O que é então o discipulado? Vamos então colocar, nós já aprendemos na Bíblia e nós já entendemos.
Da onde nasceu essa ideia? Se nós analisarmos outros textos, nós vamos ver que os discípulos, onde eles passavam, Lucas relatou em Atos 14, por exemplo, relatou que por onde eles passavam, eles faziam discípulos. Aleluia, Jesus. Então, por exemplo, Barnabé, quem foi o discípulo de Barnabé? Quem arriscaria dar uma resposta? Quem? Muito bem, 2 ou 3 vozes, mas tá bom. Os outros eu sei que todo mundo sabia, mas ficou com dúvida de responder, né? Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo foi o discípulo de Barnabé. Quando Paulo ele se converteu e aceitou Jesus, ele parecia um doido, ele pregava de tudo quanto é jeito, com aquela unção, com aquele poder, e o povo perseguia ele para matar, e aí ele fugiu para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, os discípulos, ninguém queria aceitar o apóstolo Paulo. Falou o quê? Esse camarada, esse matador, esse sanguinário, de jeito nenhum, não vou aceitar não. Aí o que Barnabé fez? Barnabé, filho da consolação, segundo o depoimento de Lucas, filho da consolação, que era o apelido que ele havia recebido dos apóstolos, encontrou o apóstolo Paulo e levou ele até Jerusalém, apresentou, e aí os apóstolos aceitaram, porque Barnabé tinha reputação. Ele aceitou, ele ficou ali por Jerusalém, começou a pregar, mas depois ele foi perseguido e escapou da morte ali, foi para Damasco. Mas quando Barnabé foi enviado para Antioquia, porque a igreja lá dos gentios estava explodindo em crescimento, qual foi a primeira pessoa que Barnabé pensou? Apóstolo Paulo. Coisa linda, Jesus. O meu discípulo vai, meu Deus, aleluia, vai aprender comigo como é dirigir uma igreja, como é estabelecer as pessoas na palavra de Deus, como é fazer um controle pelo Espírito Santo da casa de Deus. Então ele chamou, e o apóstolo Paulo ficou mais de 1 ano com ele, aprendendo tudo. Ele levou um pouquinho mais de 1 ano para aprender tudo. Depois, olha só que interessante, Barnabé ensinou Paulo, mesmo sabendo que Paulo iria superá-lo. Tem gente que vai fazer discípulo, mas se o discípulo é mais inteligente que ele começa a negar a informação. Falou o quê? Esse camarada todo mundo vai ver ele, eu vou ficar para trás. Está cheio? O irmão teve uma revelação ali agora, diz que está cheio assim, ó. É lamentável. Então nós precisamos entender, meus irmãos, independente se a pessoa vai nos superar ou não, nós somos servos de Deus. Quem impede o irmão de crescer não entendeu ainda o objetivo da igreja. Meu Deus, tenha misericórdia. Nós precisamos entender que a nossa mentalidade é essa. Convém que ele cresça. Aleluia, glória a Deus. Convém que ele cresça e que eu. Porque Jesus falou: aquele que quiser ser maior no reino de Deus, seja desse maior. jeito. Então por que querer ser o maior? Se Jesus já deu a receita que para ser o maior tem que ser menor. Aleluia. Então vamos ensinar, sabe, irmãos, quem é corista vai ensinar o outro corista, uma outra pessoa a ser corista também. Quem é regente vai ensinar o outro a ser regente. Quem é pastor vai ensinar o outro a ser pastor igual ele. Quem é evangelista vai ensinar o outro a ser evangelista igual ele. E assim sucessivamente. Convém que ele cresça e que eu diminua. Oh, glória a Deus. Ajuda, Pai. Isso é fazer discípulo. Irmãos, agora que nós já entendemos, o apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo, no versículo 14, ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, para quem não fechou a Bíblia, está escrito assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Eita Deus. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, agora, Timóteo, tu permanece naquilo que eu te ensinei. E lembre-se que você aprendeu do apóstolo Paulo. Então aqui ele se agigantou. Sabendo, você não aprendeu de qualquer um. Você aprendeu de um autêntico servo de Deus. Porque, irmãos, com esses frutos aqui, olha, eu vou te falar, não é fácil achar ninguém não, olha.
o Timóteo aqui viu o ensino de Paulo, o procedimento de Paulo, até a intenção de Paulo ele aprendeu, viu a fé de Paulo, e o mais interessante, frutos do Espírito aqui, ó, longanimidade, amor e perseverança. O apóstolo Paulo falou: tu tem visto a minha longanimidade, tu tem visto o meu amor, tu tem visto a minha perseverança. Irmão, quantos de nós podemos dizer isso para os nossos discípulos? Jesus, tem misericórdia, Pai. Quantos? Lamentável. Quantos de nós podemos dizer isso para os nossos discípulos? E esse trabalho consiste nisso. Tu, porém, permanece naquilo que foste ensinado. Então, o que vem a ser então esse programa de discipulado? Vamos lá. Eu vou tirar esse microfone aqui porque fica mais fácil Pessoas, de me locomover. Então, o que é o discipulado? Vamos lá. Começando que Jesus é o Senhor, o discipulado, nessa visão geral, antes de nós entendermos, nós vamos conhecer aqui uma estatística. Estudos comprovam que 2 em cada crente que aceita Jesus, 2 em cada 10 permanecem. E um detalhe: esses 2 que permaneceram são filhos de crente. Logo, o resultado de quem se converte e permanece é 0. Meu Deus. Menos de 1% dos membros da igreja se envolvem no discipulado. Esse é o retrato de hoje. É um terror esse resultado aqui. Então, menos de 1%, irmão, da igreja se envolve em discipulado. Se o professor da escola de novos convertidos estiver aqui, talvez ele possa nos dizer quantos frequentam a sua sala de aula, quantos foram levados para o batismo. Eu tenho um relatório aqui, quantos que o São Mateus levou, e quantos que estão na sala, continuando o discipulado, novos convertidos. Bom, menos de 1%, isso prova. Este resultado, então, nos leva a esses 2 tipos de igreja. Primeiro, igreja rodoviária. O que é igreja rodoviária? Igreja rodoviária, ela está sempre cheio quando tem o quê? Feriado, festas, final de ano. Depois que passa essas festas, você chega lá, não tem ninguém. É desse jeito. E nós, então, o resultado é igreja rodoviária. Pode ver, em todos os setores, você só encontra a maioria de crentes só em festas, só em encontros. Vai numa terça-feira lá para você ver. Vai numa quinta-feira, vai numa quarta-feira, culto de libertação, e você vai ver. Lamentável, Jesus. Igreja rodoviária. Ou então igreja duplo funil. Qual que é a igreja duplo funil? O mesmo tanto de gente que entrou 10 mil esse ano. Daqui um ano sai os 10 mil. Jesus. Eles não permanecem. Isso é uma igreja duplo funil. Então, se nós fizermos até falei com o pastor Hélio: pastor, se nós fizermos uma conta de todo o tempo que o senhor está aqui presidindo o nosso Belém, arredondando 40 anos, fazendo uma média de 10 mil crentes por ano, 10 mil crentes, uma média baixa, tá? 10 mil crentes por ano, nós teremos 400 mil novos convertidos nesses 40 anos. Aleluia, Jesus. Onde estão essas pessoas? Tem misericórdia, Pai. Duplo funil. Meu Deus. Porque nós falhamos. Nós precisamos entender, irmãos. Eu não queria usar esse versículo, mas o Espírito Santo está dizendo para eu usar. Então eu vou falar. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo de 6 em diante, está escrito: se de fato sois justos, alívio imediato, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em labareda de fogo, tomando vingança contra todos aqueles que não conhecem a Deus, e contra todos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder para todos sempre. A misericórdia, Pai. Nós não seremos julgados se nós fizermos o que Jesus quer.
Nós não entramos em condenação. Está garantido. Jesus disse, João capítulo 5, versículo 23, se vocês crerdes naquele que me enviou, e ouvirdes as minhas palavras, vocês não entrarão em juízo, em condenação, porque vós passastes da morte para a vida. Mas Jesus disse também em Mateus capítulo 7, no final do Sermão da Montanha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. Aí não aguenta, irmão. Aí você só vê o crente falando, mas perdoa, a carne é fraca, a carne é fraca. Não é que a carne é fraca, é porque ele construiu a casa dele na areia, porque ele não praticou o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Porque quem sustenta o crente entre a igreja, entre a rocha, é a prática da palavra de Glória Deus. a Deus. Irmãos, não tem outra receita. Porque um crente que obedece a palavra de Deus, ele se enraiza na palavra de Deus. Não tem como ele sair. É verdade. Um discípulo, quando ele é alicerçado na palavra e ele vê a prática da palavra, então ele se torna um verdadeiro discípulo. Graças a Deus. O que mais Jesus ele contrapôs, refutou, e ele foi contra, foi por aqueles religiosos que diziam que eram, mas de fato não faziam nada. Jesus falou, vós fariseus, que são escribas, são escritores da lei, doutores da lei, Jesus disse, vós sois como túmulo caiado, são bonitinhos por fora, mas por dentro é só podridão. Vocês falam da boca para fora, não da boca para dentro. Meu Deus. Porque não tinha raiz interna. Eles eram homens que pegavam a Bíblia e só apontavam a Bíblia para os outros. Esdras, o grande sacerdote Esdras, que foi responsável pela reconstrução de Jerusalém, e ele foi o responsável pelo renascimento do judaísmo pós-cativeiro. Ele era um doutor da lei, e ele propôs no seu coração, e é interessante, capítulo 7, versículo 10, ou 10, versículo 7, alguma coisa assim, está escrito, ele propôs no seu coração praticar a lei do Senhor. Ele era doutor, mas ele falou, eu propus no meu coração praticar a lei do Senhor. Primeiro, aprender a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor, e depois, quem conhece? E depois, ensinar. Essa é a ordem. Primeiro eu aprendo, segundo eu pratico tudo que eu aprendi, e depois eu ensino. Mas hoje nós estamos na era do imediatismo, e queremos as coisas tudo rápido. Então eu leio uma coisa, compreendi, já quero pregar. Ô pastor, já tem um sermão prontinho aqui, já estou no óleo. Aí ele vai pregar, mas ele nem viveu. Olha aí, Jesus. Lamentável. Ele nem viveu. Aí ele quer ensinar para o seu discípulo aquilo que ele nem sabe fazer. Qual o resultado? Não vai dar certo. O discípulo, se ele se apegar, como já aconteceu, o discípulo é que vai converter. O discipulado. Ajuda aí, Jesus. Já aconteceu isso. Bom, irmãos, discipulado, então, chegamos à conclusão que o discipulado é assistência total ao novo convertido. Eu preciso dar assistência total a ele. E em Colossenses 1, 28 e 29, e Atos 14, 21 e 27, está escrito que os apóstolos faziam discípulos e davam toda assistência. Aliás, eles viajavam só para saber como estavam esses discípulos. O que é assistência total? Assistência total, se vocês conseguem ver, é isso daqui. Primeiro, aconselhamento em grupo. O que é isso? É o que a igreja faz hoje. Ela prega, ele se converte, coloca ele na escola dominical de novos convertidos e sobe. Esse é o trabalho da igreja. Mas para ser um discipulado, conforme a Bíblia manda, faltam duas coisas aqui, ó. Primeiro, um relacionamento com esse novo convertido, conforme Jesus fez, que nós chamamos de aconselhamento pessoal. E depois estudos individuais. Isso sim é assistência total. A igreja está fazendo isso e os membros vão fazer exatamente esses dois aqui.
Aí o discipulado vai dar certo. Sem isso daqui, esquece, irmão, não vai dar certo. E se der certo, é por misericórdia de Deus. Oh, Jesus. E se algum conseguiu sobreviver, é misericórdia de Deus. Nós não podemos falar que a culpa está no solo rochoso. Todo mundo fala, irmão, mas cadê aquele irmão que se batizou? Ah, irmão, deixa pra lá, é solo rochoso. É nada. Lamentável. Não é nada não. Ele morreu porque não foi alimentado. É, Jesus. Ele não foi alimentado. A igreja, irmão, se ela está aqui, se você trouxer o novo convertido, ele aprende. Se você não trouxer, ele não vai aprender. Irmãos, com 15 anos de idade, eu ganhei 2 pessoas para Jesus. As suas famílias não eram crentes. E eu propus no meu coração em fazer esses 2 como discípulo. E passei 2 anos com eles. Inclusive um veio morar na minha casa, porque nós ficamos tão próximos que ele falou assim, eu me chamo Reginaldo, mas a gente tinha um apelido carinhoso que era Mané. Aí ele falou, Mané, posso morar com você? Mas por que você quer morar comigo? E eu chamava ele de Mané também. Mané, por que você quer morar comigo? Não, Mané, porque a gente está tão junto que eu acho melhor a gente ir para sua casa. Deixa eu morar com seu pai. Eu falei, tá bom. Então fomos falar com o nosso pai não gostou muito. Ele falou, eu já não estou dando conta de 5 barbados, você vai trazer mais um para comer aqui, como é que eu vou fazer? Falei, pai, fica tranquilo, ele vai comer pouco, eu fico de olho nele. E ele era dessa grossura assim, era gordo. Irmãos, quando era de madrugada, ele assaltava a geladeira e ficava mamando leite moça lá, escutar aquele barulho. Um dia eu acendi a luz, tinha 2 latas vazias assim, ele tinha mamado das 2 latas direitinho. Aquele que ele não comia de dia, ele comia de noite quando a luz apagava. Mas irmão, engraçado é que esse irmão, esse hoje pastor, ele era um maconheiro. E nós fomos trabalhando, ele deixou de fumar maconha. Coisa linda, Jesus. E ele foi ali e eu me envolvi com ele. Eu falei, só tem um jeito, porque eu tinha feito esse curso com 15 anos de idade. Eu falei, não, só tem um jeito. Ele vai ter que se associar comigo e eu com ele. Irmão, e eu peguei esse camarada, nós fomos para a escola junto, nós fomos para a igreja junto, fizemos teologia junto, nós fomos fazer oração no monte junto, nós fomos fazer cultos devocionais junto, fomos fazer visita junto, fomos pregar junto, enfim. Irmãos, ensinei ele a cantar no coral, porque eu sou músico, ensinei ele a cantar no coral, ensinei ele a ser regente, ele fez a teologia, hoje, ele foi um pastor em Campinas durante muitos anos, e hoje ele está lá no Paraná, sendo um pastor contratado por uma igreja lá. Glória a Deus, obrigado. Com 15 anos de idade, ele não esqueceu as sagradas Oh, letras papai. que o fez sábio para a salvação. Coisa linda, Jesus. Um outro chamado Jaísio, e o mais importante, tá? Família não era crente, então não tinha esse negócio, a família não é crente e acabou pegando. Pega não, se você grudar ele e falar, não largo dele, vou gerar um discípulo, ele não vai morrer. É verdade. O irmão Jaísio, esse já não era maconheiro, mas ele era muito chato, muito exigente. Um dia eu peguei um livro emprestado dele, na hora que eu toquei para abrir, ele falou assim, você lavou a mão? Olha aí. Eu falei, mas eu tenho que lavar a mão? Ele falou, no meu livro sim, no meu livro você tem que lavar a mão, porque não pode ficar marca nenhuma, de tão exigente que ele era. Então nós éramos muito diferentes. Irmão, imagina a paciência que eu tive para ficar do lado desse irmão. Meu Deus. Hoje, resumindo e encurtando, ele é um pastor que trabalha ali na zona de Jabaquara. Irmãos, ganhei com 15 anos de idade esses 2. E eles ganharam outros. Coisa E linda, nunca Jesus. se desviaram da palavra. Aleluia. Obrigado, Jesus. Se não fizer assistência total, não tem como dar certo. Bom, e o que é isso? Primeiro, nós precisamos envolvimento de toda a igreja. É por isso que vocês estão aqui. A igreja toda precisa ser envolvida e todas as áreas da igreja também precisam ser envolvidas. Então, corista gera corista, músicos geram músicos, pastores geram outros pastores, presbíteros geram outros presbíteros, e assim sucessivamente. Não necessariamente somente aqueles novos convertidos, mas entre nós também, né? Bom, nós já falamos que o aconselhamento em grupo é o nutrimento do novo crente feito pela igreja. A nossa proposta, irmãos, é que fique no mínimo 1 ano fazendo esse trabalho. 1 ano com esse trabalho.
é certeza que o discipulado vai dar certo. Jesus fez em 3, mas com 1 ano você já dá estrutura, e os outros 2 anos você acompanhando ele na igreja e não se afastando dele. Agora, com muito menos frequência, você consegue, e com 3 anos você larga ele de vez, porque ele vai ter condição de gerar outros discípulos. Aleluia, Jesus. O aconselhamento pessoal, então, chegamos na conclusão que é o estabelecimento de um relacionamento espiritual entre um crente maduro com um crente em desenvolvimento. Um crente novo para desenvolver o seu crescimento. Então, relacionamento de um crente maduro com um novo convertido. O que a igreja vai fazer? Cada um membro que tenha condição, que se encontre maduro na fé, que tenha condição de acompanhar um novo convertido, vai pegar o endereço que os irmãos do evangelismo vai passar, de novos convertidos. Você vai escolher o novo convertido mais perto da tua casa, e você vai se associar com ele, vai convidar ele para almoçar na sua casa. Irmão, eu tenho 55 anos e estou discipulando uma família. Ontem mesmo nós fomos jantar, e ele gosta tanto de ser discipulado por mim, que ele pagou a janta para mim lá no Coco Bambu. Discipular tem vantagens. Coisa linda, Jesus. Irmãos, vale a pena. E ele já retornou para Jesus. Ela ainda não é batizada, mas já manifestou o desejo de ser Glória batizada. a Deus. Obrigado, Jesus. Eu já tenho 3 meses que eu estou discipulando, e eu converso com eles todos os dias, mando mensagem todos os dias. Nos encontramos lá no Belenzinho de terça, de quinta e de domingo. E todo mundo falou, mas esse irmão é novo convertido e ele já vem em ceia, já vem à noite, Coisa linda, vem na reunião de Jesus. obreiro, vem de terça, vem de quinta, vem de quarta. Eu falei, é assim que se faz discípulo. Glória a Deus. Porque se você só vem domingo, esse novo discípulo vai ser crente domingueiro. Lamentável. Então, tem jogo do Palmeiras, Olha aí, Jesus. ele já não vai para a igreja. Tem jogo do Corinthians, pronto, aí ele já falta uma semana inteira. Porque o jogo do Palmeiras você falta um dia, mas do Corinthians falta a semana inteira. O Corinthians é um pouco mais folgado, né? Desculpa a brincadeira, irmãos, mas só para descontrair um pouco. Fique em paz. Esses 2 discípulos que eu fiz com 15 anos, vou só contar um exemplo bem rápido, porque a hora se avança e que eu preciso pena, tá tão concluir bom. aqui. Mas os 2 discípulos um dia falaram assim: Reginaldo, vamos jogar uma bola? Eu falei, mas eu sou crente, eu não tenho tempo para jogar bola. Não é que crente não pode jogar bola, é que ele não tem tempo. Ele tem tempo para orar, tem tempo para ensinar, tem tempo para outras coisas, não tem tempo para jogar bola. Aleluia. Mas ele era um discípulo. Eu falei, tá bom, vou lá. Foi assim que Jesus fez. Foi lá comer com os publicanos, comer com quem o povo criticava, com quem o povo rejeitava. Aí Jesus contou uma parábola: olha, tendo uma mulher que perdeu a sua dracma, e varreu, não fez uma festa quando encontrou essa dracma. O pai que perdeu seu filho não fez uma festa quando encontrou o seu filho. Verdade. E o pastor que perdeu a sua ovelha, deixou as 99 e foi lá e buscou aquela, e ele não fez uma festa quando encontrou? Pois é, eu estou fazendo uma festa, Glória porque a estou Deus. encontrando os meus filhos perdidos. Papai, que amor lindo, Eu Jesus. quero comer com eles. Então eu fui lá. Mas antes de jogar a bola, o que eu fiz? Chamei todo mundo, falei, pessoal, antes de começar, vamos orar. Todo mundo ficou assim com os olhos estalados para mim. E eu falei, Senhor, abençoa esta brincadeira, que não haja briga, que não haja machucões, e que nós não queiramos ser melhor que os outros, mas apenas brincar. No nome de Jesus, amém. Todo mundo falou, amém. E aí fomos brincar. Aí quando terminou o jogo, todo mundo falou, foi o melhor jogo da minha vida. Coisa linda, Jesus. Aí ele veio perguntar, então quer dizer que tem que orar inclusive para jogar bola? Eu falei, se você tiver tempo de jogar, ore, porque eu acho que um crente ocupado na obra não tem tempo de jogar bola. Mas se você tem um tempo, eu não estou aqui para jogar ninguém, mas então ore. Glória a Deus. Porque se você não pode glorificar Deus no que você faz, então não faça, porque é pecado. Desse jeito. Fica a dica. Se você não pode glorificar Deus no que faz, então não faça, porque é pecado. Dessa maneira, pai. Estou Então, recebendo, Jesus. um relacionamento de um crente maduro com um crente novo é que vai fazer o discipulado.
Você já está pensando em quem você vai se relacionar aí, né? Tenho certeza. Pai, ajuda, meu algumas Deus. mentes já pensando, Glória a Deus. vou pegar aquele lá. Irmãos, usem o serviço de inteligência do evangelismo. Pegue o nome, se associe com ele e que haja controle. Nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. Por que nós temos que fazer a importância do aconselhamento pessoal? Por que é importante se relacionar? Primeiro, por dois motivos. A vulnerabilidade do novo crente. Ele é fraco, irmão. Ele, qualquer coisa, ele cai. Ele não sabe o que é pecado ainda. Então você precisa grudar nele. Você imagina, quem é casado aqui e tem filhos? Levanta a mão. Eu quero saber se você pegou seu filho com 3 meses de idade e deixou ele sozinho lá em casa e falou: se vira, vai lá fazer sua comida, vai tomar banho, vai andar. Eu duvido qual foi o pai que fez isso. É verdade. E por que nós queremos fazer isso com os filhos de Deus? É desse jeito, pai. Que coisa Então nós temos que grudar, ele está engatinhando. Glória a Ele Deus. vai meter a mão na tomada, vai tomar choque. Então, irmão, entenda o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Vamos grudar nessas pessoas. Aleluia. Vamos ensinar para elas a caminhar, a andar. Então é necessário, ele é vulnerável. O diabo vai falar na cabeça dele. E aí nós temos tantos outros exemplos aí fora. Igreja que tudo é escuro e só na frente tem umas luzinhas. Aí ele quer ir para lá. Aquela igreja que só quer louvar. Aquela igreja que depois do louvor cai um sambão. Irmão, nós temos igreja para todos os gostos hoje. É verdade ou não é? Termina o culto, vão para a grande balada gospel. Lamentável, Jesus. Aí o crente vai para lá, leva um novo convertido, acabou, e não volta mais. Oh, Jesus. Ele é vulnerável, meu irmão, ele é vulnerável. É necessário firmá-lo na palavra do Senhor. E ele tem um potencial de transformação muito grande. Se você usar esse potencial de transformação, ele vai se transformar numa pessoa de Jesus Cristo. O discipulado é bem mais feito e é o melhor meio para chegar na multiplicação espiritual. 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 2 está escrito: Timóteo, Paulo falou, aquilo que de mim aprendesse. O que foi que ele aprendeu? Nós lemos a lista aqui. Nós temos a lista: a fé, o amor, a esperança, a paciência, o ensino e tudo aquilo que nós já lemos aqui. 9 qualidades que Paulo citou. Ele falou: aquilo que aprendesse de mim, diante de muitas testemunhas, isto se ensina a homens fiéis e idôneos, para que eles ensinem a outros, e estes outros ensinem a outros. E aí nós entendemos que é uma reprodução espiritual. Crente que não reproduz está esmirrado. Lembra quando Jesus pediu um fruto para uma figueira e ela não deu fruto? O que Jesus fez? E Jesus disse: assim é Israel, porque quando eu cheguei e quis o fruto, eles não me deram. E aí vocês já conhecem toda a história, não preciso ensinar. Jesus disse: o machado está na raiz de toda árvore. Toda árvore que não produzir frutos é cortada e lançada no fogo. Mas toda árvore que produzir frutos, o meu Pai limpa, para que produza fruto. Para que produza mais fruto. Reprodução espiritual. Ajuda, irmão. meu Deus, tem misericórdia. Então quem produz discípulo tem que produzir. Jesus vai limpar para que você produza mais. Agora, se você não produziu nenhum, cuidado. O dia da visitação está chegando. Olha Cuidado. aí, Jesus, nos ajuda, O Pai. dia da visitação está chegando. Nos dá graça, meu Deus. Se nós não tivermos frutos, eu não quero voltar lá para ver. Tem misericórdia, Jesus. O estudo individual, para nós finalizarmos, é voltados para as necessidades básicas. Tem gente que quer dar curso teológico para novo convertido. Olha aí. O camarada não sabe nem quem é Jesus direito, ele tem que saber do grego, do hebraico, do aramaico sabe, irmãos, esquece esse negócio. Esquece. Tem que ensinar coisas básicas. Quais são as coisas básicas? Primeira coisa, certeza da salvação. Crente novo precisa ter certeza da salvação. Ah, mas o irmão a gente ensinou, não importa. Quantas vezes você já teve que se alimentar num dia para ficar forte?
Quantas vezes você toma banho na semana? Irmão, ele vai ter que aprender várias vezes. Devocional diário, você vai ensinar para ele que ele precisa ter comunhão com Deus. Todo dia ele tem que acordar, ele levanta, ele dobra o joelho, ele ora, ele canta um hino e vai embora. Ah, mas eu não consigo porque eu trabalho longe. Tudo bem, então acorda uma hora mais cedo. Leva ele para dormir na sua casa, acorda ele de madrugada. Vamos orar, irmão. Mas o que está acontecendo? Não, vamos orar, hora de orar. Jesus, glória a Deus. Ele vai entender que precisa orar. Toda vez que você levar ele para a casa dele, se você levar para sua casa, se ele for um crente que vai desenvolver, ele vai. Mas se ele for um crente que querer escapar, ele vai falar, sabe, irmão, hoje eu estou meio cansado, eu não vou na sua casa não. É porque ele sabe que você vai acordar ele de madrugada e ele não está afim de orar. Aí você chama ele na palavra, corrige ele, repreende ele. Porque, irmão, é assim. É igual criança traquina, criança levada. Ensinar princípios básicos da vida abundante em Cristo. Irmão, tem um erro que nós cometemos aqui muito sério. Quando o crente aceita Jesus, aí nós falamos para ele, crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Ele fica todo enjaulado, todo encadeado assim, ele fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu aceitei Jesus, eu estou morto, agora não posso nem me mexer. É verdade ou não é? É verdade. Irmão, nós precisamos ensinar que existem tantas coisas importantes dentro de uma vida abundante em Cristo quando nós aceitamos Jesus, mas nós temos a fraqueza de ensinar só o que não pode. Irmão, Desse jeito. nós queremos fazer a obra do Espírito Santo. A Bíblia não diz que o Espírito Santo foi enviado para a igreja para fazer o quê? Para convencer do e do juízo. Irmão, é o Espírito Santo que faz isso. Glória a Deus. Nós temos que fazer esse crente se encher do Oh, Espírito, papai. porque aí ele vai entender o que ele deve fazer. Ajuda, Senhor. Ajudá-lo a saber falar aos outros de sua fé. Ele precisa ter coragem de falar da sua fé. Ensina isso para ele. E depois, com o comportamento cristão. Aí você pode falar do comportamento cristão. E cuidado, né? Porque se você falar muito, ele vai desanimar, né? Falar, não, depois que eu fui crente, aí eu estou morto, não posso fazer nada. Crente não pode nem. Aqui nós vamos ensinar os discipuladores a ter o domínio sobre essas lições aqui. Nesse trabalho que nós iremos implantar, nós vamos ensinar, vamos vir um final de semana aqui e vamos ensinar todos os discipuladores a ter o domínio dessas matérias aqui. Em 2 dias nós ensinamos tudo e a pessoa sai daqui preparada para ser discipulador. Vou conversar com o pastor Samuel, nós vamos marcar um dia e aí vamos fazer esse treinamento aqui. Se possível nós vamos dar diploma e a partir daí vocês vão então fazer o discipulado. Só mais alguma coisinha aqui, por exemplo, eu tenho aqui como item 1 salvação, ensinar a certeza da salvação, momento devocional, memorização da Bíblia, confissão de pecados. Nós não ensinamos isso para os novos convertidos. Aliás, até nós não aprendemos a fazer confissão de pecados. Lamentável. E aí, olha, Davi nos dá uma grande lição. Ele fala, Senhor, me perdoa até dos pecados ocultos, aqueles que eu nem reconheço, mas me perdoa. Oh, papai, tem misericórdia. Salmo 51, Senhor, me lava. Oh, meu Deus. Me lava para que eu me torne branco, Senhor, como a neve. Me lava com isopo para que eu fique, Senhor, não retire de mim o teu Tem espírito. misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Ele reconhece. E é isso que nós temos que aprender. Dizer para ele sobre o Espírito Santo, dizer para ele sobre a obediência. O Evangelho ensina a seguir e ensina a ser obediente. E assim sucessivamente. Bom, nós vamos cadastrar os discipuladores. Então as pessoas que foram impactadas com essa palavra, que entendeu, vai dizer assim, eu quero ser um discipulador. Nós vamos cadastrar e vamos fazer o treinamento no final de semana. E essas pessoas que foram treinadas vão capacitar os seus irmãos lá na sua congregação. Você vai pegar o grupo, vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, vai ensinar ao grupo, vai passar para eles e aí eles vão discipular. Porque a igreja toda tem que estar envolvida nesse projeto.
Então a irmã vai poder discipular, o irmão vai poder discipular, a igreja toda. Você já pensou? Se tiver aqui, eu acho que tem aqui umas 200 pessoas, amém ou tem mais? Umas 200? Se tiver 200 novos convertidos aqui, tem um para cada um. Pega essa pessoa, com 6 meses você já consegue pegar o segundo, e assim sucessivamente. Depois nós vamos delegar o trabalho, depois do treinamento, vamos cobrar e controlar, porque é necessário passar resultados, e aí os relatórios que o nosso presidente ele quer saber. Os relatórios que nós vamos ensinar é mais ou menos assim, ó, você vai colocar aqui o nome do novo convertido, a idade dele, endereço e telefone, e você vai colocar aquilo que você está ensinando para ele, segundo o nosso script aqui. Você vai ensinar para ele, no dia tal eu ensinei o assunto tal e o histórico foi esse. No dia tal, na data tal, ensinei esse assunto e assim sucessivamente. Objetivos alcançados. No dia tal, alcancei certeza da salvação. No dia tal, momento devocional. No dia tal, testemunho pessoal. E assim sucessivamente. Você foi com ele lá na feira, você fala, fui com ele na feira nesse dia. E lá ele viu uma briga e eu pude ensinar para ele esse assunto. Você vai colocar aqui. Porque nós vamos entender se ele está apto ou não para daqui 1 ano e meio ou 2 fazer discípulos. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém? E o terceiro passo, criar uma classe para fechamento de estudos do novo crente, criar uma equipe de suporte para os discipuladores por região, vocês vão poder fazer isso aqui no vosso setor, uma reunião para demonstrar os resultados, corrigir as falhas, e aí inicia-se um novo ciclo. Então a cada 1 ano e meio ou 2, vocês vão ter um ciclo. E aí nós chegamos no fim, dizendo que Jesus é o Senhor. Começamos dizendo que Jesus é o Senhor, e terminamos dizendo que Jesus é o Senhor. Glória a Deus. E Ele quer que nós façamos isso. Meus irmãos, se nós não fizermos o nosso trabalho como crentes, nós estaremos desobedecendo a ordem direta de Jesus Cristo. Porque se aquela palavra só foi para os seus discípulos, então esquece, nós não temos que fazer discípulo. Isso é verdade? Sim ou não? Não. Se ele falou apenas para os 11 para fazer discípulo, é impossível. Concordam? Ele falou para nós, amém? Amém? Todos concordam com isso, amém? Amém? Você está disposto a assumir esse desafio na sua vida, amém? Amém? Você está falando isso com sinceridade, amém? Oh, papai, Jesus ajuda, pode meu anotar Deus. isso lá na glória, amém? Misericórdia, Pai. E Ele pode cobrar você também, amém? Da tua graça, Jesus. Glória a Deus, Tem pastor. Eu estou misericórdia. feliz, porque o povo aqui se comprometeu. Glória a Deus. Irmãos, vocês vão se sentir tão bem fazendo discípulo, e tem uma novidade aqui para vocês. Se você, a Bíblia fala que aquele que tira um irmão do pecado, Coisa linda, Jesus. você converte ele dos seus maus caminhos, você tem todos os seus pecados perdoados. Sabe aqueles pecados que você nem sabe que você tem? É desse jeito, Pai. É limpo. Jesus já dá como um presente. Glória a para você, ó. Deus. É Aleluia. limpo. É por isso que nós temos que ganhar almas. E não somente ganhar, mas discipular. Irmão, tem uma coisa interessante que eu preciso falar para vocês antes de encerrar. Pastor, mais um minutinho aqui. O discipulado, irmãos, ele tem uma frase aqui importantíssima. Eu não achar aqui. Se eu não achar aqui, eu vou falar. Eu devo ter pulado aí. Irmãos, fazer discípulos só existe uma maneira, resumindo todas as palavras aqui: transmitir vida. E nós só transmitimos vida pelos exemplos. É desse jeito. Não foi assim que Jesus fez? Jesus não transmitiu a vida dele? Nós não aprendemos com os seus exemplos? E nós não nos espelhamos em Cristo para nos tornar bons crentes? Porque Ele deixou o exemplo. Então, fazer discípulo é transmitir vida. Se você tem vida espiritual, você pode transmitir para um novo convertido. E para isso, você precisa estar do lado dele. Eu gostaria
de fazer uma oração. Pastor, se me permite, queria que os irmãos ficassem em pé. Glória a Deus, abençoa, Jesus. E eu gostaria que você fizesse um compromisso com Deus, de realmente pegar uma pessoa, cada um, pegar uma pessoa. E se você ficar sem pessoa, sem nenhuma pessoa, vai no departamento de evangelismo e fala: traga uma pessoa que eu quero discipular. Bota eles para trabalhar, eles vão trazer almas para vocês discipularem. Quem for do discipulado aí, irmão, os irmãos do discipulado, se prepara, porque agora a coisa vai mudar. Com certeza. Vocês assumem o compromisso diante de Deus de em 2020 pegar um discípulo, uma pessoa para discipular, amém? Amém. Amém? Amém. Jesus pode contar com os irmãos? Amém. Então eu quero orar com a permissão do pastor, para nós terminarmos e abençoar todos os irmãos para que nós consigamos essa tão grande obra, no nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, Sim, meu Deus. nós te agradecemos pelos minutos, Senhor, que passamos aqui. Sabemos que o Senhor tem, ó Pai, urgência desse trabalho. O Teu Espírito Santo tocou no coração do nosso pastor presidente e nos autorizou, Senhor, a trabalhar e a montar os frutos para trabalhar. Este foi o primeiro setor, Senhor, que se colocou à sua disposição. Abençoa o pastor Samuel, a sua família, e abençoa todos os obreiros desse setor, todos os irmãos, todas as irmãs e todos aqueles, Senhor, que se comprometeram a fazer discípulos. Nós estaremos aqui em breve, Senhor, fazendo treinamento. Abençoa, Senhor, para que aqui o setor 11 possa ser, daqui a alguns anos, o maior setor do Belém. Meu Deus, em nome de Jesus, trabalhe em cada um, trabalhe em cada coração. Dê ânimo, Senhor. Ajuda, desenvolve, Senhor, a nosso raciocínio, desenvolve a nossa mente, desenvolve a nossa capacidade, nos dê força, nos dê ânimo, Senhor, para trabalhar em prol da Tua igreja, em prol do Teu nome. Meu Deus, eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus, Pai. Abençoa todos os irmãos e as suas famílias, agora e para todo sempre também. Nos leva em paz para os nossos lares, Senhor, guardando do mal. Sim, meu Senhor, Deus. em nome de Jesus, fica a nossa oração, certo? Continue Ó Pai, abençoando a Tua hoje dessa resposta, igreja, nós da já sua te família. louvamos no nome de Jesus. Cada obreiro que se encontra aqui, Amém. continue abençoando a Amém. família de cada Muito um, em obrigado, nome de Jesus. em nome de Jesus. Pastor.